Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia e vamos falar sobre características do território brasileiro, especialmente a localização. Como podemos localizar o território brasileiro e o que nós temos de importante nesse sentido de pensar a localização, pensar as consequências dessa localização ou algumas características naturais, por exemplo, do Brasil, que estão ligadas à sua localização, à sua extensão territorial. Então é bem importante esse estudo, essa reflexão sobre a localização do Brasil. E aí vamos juntos ali ao objetivo da nossa aula de hoje. Identificar as principais características utilizadas para a localização do território brasileiro. Existem formas de localizar o Brasil, maneiras de desenvolver um estudo sobre a localização. E aí a gente vai identificar as principais formas de localizar o Brasil. E aí, pensando nesse sentido, temos aqui um mapa do Brasil, um mapa atual, com a divisão dos estados, e perguntamos ali, como podemos localizar o Brasil no planeta Terra? Se eu pensar na distribuição dos continentes, se eu pensar nas características gerais do planeta, quais são os critérios que podemos utilizar para essa localização do Brasil? Então, primeiro é importante a gente saber o que é a própria localização na geografia. Quando eu uso esse termo, o que ele significa? Então vamos analisar ali o que é localizar um território, né? Como eu faço isso? É importante saber que a localização costuma depender de um quadro de referência. Então, para eu localizar qualquer parte do espaço geográfico, eu preciso de um quadro de referência. É possível localizar algo usando referências como praças, um edifício, um monumento, entre outros. Então, numa proporção menor, eu consigo indicar a localização de um determinado ponto usando características daquele local, mas para espaços maiores. Como é feito na geografia, então, a questão da localização? Para áreas maiores, a geografia dispõe de ferramentas como, por exemplo, as coordenadas geográficas, que são aquele conjunto de paralelos e meridianos que possibilitam a localização de qualquer ponto da superfície terrestre. Nós chamamos de coordenada geográfica e isso facilita a localização geográfica em qualquer lugar do nosso planeta, da superfície do nosso planeta. Então é importante pensar que a localização está diretamente ligada ao estudo da geografia. Para eu entender outras características de um determinado local, eu primeiro tenho que estabelecer a localização geográfica desse local. E é isso que nós vamos fazer então com o Brasil. Então, que características nós temos ali sobre a localização? Se dependesse do Tratado de Tordesilhas, que foi aquele acordo feito em 1494 entre portugueses e espanhóis, né, que eram os países que saíam para conquistar novas terras, eles estabelecem um acordo, uma medida em léguas ali de distância a partir do litoral ali de Portugal, da Europa, o que eles encontrassem de terras, né, o que estivesse direita, a leste, na verdade, da linha de Tordesilhas, seria de Portugal, o que estivesse a oeste seria da Espanha, dessas novas terras encontradas. Então, a partir daí, então, quando os portugueses chegam no Brasil, eles vão ter esta parte em amarelo aqui, que seria o Brasil de 1500. Ele era bem menor do que o tamanho que nós temos do território hoje. Ou seja, até o próprio tamanho, a localização do território brasileiro modificou ao longo da história a partir da ocupação. Os colonizadores chegam aqui e eles começam a explorar e os portugueses acabam ultrapassando a linha de Tordesilhas nessa busca, né, por recursos naturais e tomando posse de terras que pertenciam à Espanha. Então, em 1750, eles tiveram que fazer um novo acordo para definir novas fronteiras, já que os portugueses tinham avançado em direção às terras espanholas. Em 1750, portanto, eles assinaram o Tratado de Madrid,
para ajustar essas novas fronteiras ali, ajustar esse novo acordo entre portugueses e espanhóis, definindo praticamente o que é o território brasileiro hoje, só com algumas características ali de pequenas mudanças na parte oeste, né? Mas em 1750 o Tratado de Madrid estabeleceu um novo limite, um novo tamanho, uma nova dimensão para o território brasileiro. É importante a gente conhecer como todo esse processo aconteceu, né? Quais foram os acordos e os combinados. E aí, entre as características territoriais do Brasil, depois de todo esse processo histórico, nós vamos ter ali, ele é o 5º país mais extenso do planeta e a sua área é de 8.514.876 quilômetros quadrados. Então, esse é o tamanho do nosso território. Ele é inferior apenas à Rússia, ao Canadá, China e Estados Unidos em área, em tamanho. Então, esses 4 aqui nesta ordem, né? A Rússia é o maior, depois o Canadá, em seguida a China, Estados Unidos e em 5º está o Brasil em tamanho, em extensão territorial. Graças a todo esse processo, né, que aconteceu ao longo do tempo ali e os acordos que foram feitos entre Portugal e Espanha para se chegar nesse tamanho do território, né? O Brasil tem ali uma fronteira bastante extensa, dividida em parte terrestre, que passa ali dos 15 mil quilômetros, né, a distância, e passa dos 7 mil quilômetros a parte marítima, a parte de litoral, de costa, né? E ele é o primeiro na América do Sul em extensão territorial. Então, entre os países da América do Sul, qual é o maior? O Brasil. Entre os países dessa porção do continente americano, né, que nós chamamos de América do Sul, o Brasil se apresenta ali em primeiro lugar em extensão territorial. Isso é uma característica bem importante do nosso território, né? E aí, continuando ali a pensar nessas características territoriais, agora que a gente já sabe a dimensão do território brasileiro, vamos identificar os seus pontos extremos, ou seja, quais são os pontos mais ao norte, sul, leste e oeste do Brasil. O finalzinho do Brasil em cada um desses pontos, que são as maiores extensões, né, do nosso território em quilômetros, se a gente for medir, seriam marcadas, então o final dela seria marcado por esses pontos extremos, né? Ao norte nós temos o Monte Caburaí, no estado de Roraima, que está ali na latitude 5 graus, né? 5 graus norte. Ao sul nós vamos ter o extremo sul, que é o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, que está na latitude 33 graus sul. Então, olha o quanto o Brasil é extenso no sentido norte-sul, né? De 5 graus para 33 graus de latitude. É uma extensão bem significativa e nós já vamos entender que isso acaba influenciando em outras características do território brasileiro, certo? Em linha reta, se a gente medir do ponto extremo norte ao ponto extremo sul, a gente vai ter ali mais de 4.300 quilômetros de distância se fosse para percorrer em linha reta. E aí nós temos também a oeste, a Serra da Contamana, né, no estado do Acre, que é o ponto extremo oeste, e a leste nós temos a Ponta dos Seixas, na Paraíba, que é esse ponto extremo leste, né? Quando pensamos em leste e oeste, nós temos a longitude. Então, essa é a distância, né? A longitude do Brasil, começando ali nos 34 graus oeste e indo até os 73 graus oeste. Isso também influencia numa característica que nós já vamos falar a respeito qual é, mas é importante a gente entender ali os pontos extremos do Brasil que marcam, né, as maiores extensões ali em quilômetros do nosso território, certo? E aí uma atividadezinha para vocês refletirem sobre essa primeira parte do nosso estudo. Sabemos que a formação do Brasil dependeu ali de diversos acordos entre Portugal e Espanha, que eram os países europeus que conquistaram essas terras. Explique, portanto, então ali para nós, a diferença entre o Brasil definido no Tratado de Tordesilhas e aquele que foi definido pelo Tratado de Madrid.
Então você vai fazer uma reflexão sobre os dois tratados que nós explicamos e vai dizer qual é a diferença do Brasil no Tratado de Tordesilhas e no Tratado de Madrid, o que cada um desses tratados estabeleceu. Então pensem, respondam e nós voltamos em seguida com a correção. Voltamos para a correção da atividade, então vamos ver como ficou a nossa resposta ali da diferença entre o Brasil do Tratado de Tordesilhas e do Tratado de Madrid, o tamanho do território. É essa relação que a gente tem que estabelecer ali com esses acordos feitos entre Portugal e Espanha, né? Então o que a gente vai ter ali? O Tratado de Tordesilhas, ele definiu os primeiros limites do Brasil, que era muito menor, menos da metade da extensão territorial que é hoje. Então, quando os portugueses chegaram aqui, o Brasil que eles tomaram posse, estabelecido ali pelo Tratado de Tordesilhas, era bem menor. Mas em 1750, depois, né, dessa ocupação portuguesa de terras espanholas, tiveram que fazer um novo acordo que expandiu o território brasileiro, que foi o Tratado de Madrid, estabelecendo ali novas fronteiras para o território brasileiro. Então essa é a diferença básica entre os dois tratados, né? Se a gente pensar na extensão do território. E aí vamos considerar ali as distâncias que nós falamos. Os pontos extremos marcam essas distâncias no sentido norte-sul e leste-oeste. E aí o que nós vamos ter ali? Se eu considerar a distância norte-sul, que eu chamo de latitude, né? A distância em relação à linha do Equador, nós vamos ter uma grande variação de características climáticas, por exemplo,
se eu tenho uma grande extensão latitudinal. Então, se o Brasil é extenso no sentido norte-sul, a variação de tipos climáticos vai ser maior do que outros países que são menos extensos no sentido norte-sul. Isso é um ponto bem importante. E aí, quais tipos de climas que nós vamos ter ali presentes no território brasileiro graças a essa característica de localização geográfica? Então, nós vamos ter desde os climas equatoriais, lá próximo da linha do Equador, que são climas quentes e bastante chuvosos, até os climas considerados já de regiões temperadas, como é o caso do subtropical, que fica aqui na porção sul do território brasileiro, onde as temperaturas são mais baixas, os invernos são mais rigorosos. Isso graças a essa extensão latitudinal do nosso território, certo? Outro fator importante, quando eu considero a extensão longitudinal, ou seja, a distância no sentido leste e oeste. O que nós vamos ter de ponto importante no território brasileiro é a divisão ali dos fusos horários. O Brasil vai apresentar 4 fusos horários diferentes em função da sua extensão no sentido leste-oeste. Ele é largo, né, no sentido leste-oeste. Quanto mais extenso ele for nesse sentido, maior será a quantidade de fusos horários que ele vai ter. Então, no caso do Brasil, nós temos ali essas diferenças de horários dentro do território brasileiro, porque ele é extenso na longitude, né? Então, vai ter vários fusos horários ali, certo? Outra característica importante. Ainda pensando na questão da localização do território brasileiro, nós temos as formas de localizar. Por exemplo, pelos hemisférios. Como é que eu localizo o Brasil considerando os hemisférios terrestres, né? Então, o planeta é dividido em hemisfério norte e hemisfério sul. Quando eu considero essa divisão, eu digo que a maior parte do território brasileiro está no hemisfério sul, uma pequena parte apenas no hemisfério norte. E quando eu considero a divisão em hemisfério oeste e hemisfério leste, o que eu tenho? As terras brasileiras estão totalmente no hemisfério oeste, considerando aquela divisão ali. Então, essa é a maneira que nós utilizamos para localizar o Brasil pelos hemisférios. Quando nós consideramos a divisão dos continentes, em qual continente está o Brasil? No continente americano, na América. E a América é dividida em 3 partes, né? América do Norte, América Central e América do Sul. O Brasil está na porção sul do continente americano, junto ali com vários outros países que fazem parte desse pedaço da América, né? A América do Sul não é um continente, ela é um pedaço do continente americano. E é onde está o território brasileiro, fazendo fronteira ali com todos os países que estão nesta parte do continente americano, exceto ali com o Equador e com o Chile. Então, os únicos 2 países da América do Sul que não são vizinhos, não fazem fronteira com o Brasil, são o Chile e o Equador, quando eu considero a localização do Brasil ali pelos continentes. E ainda eu posso localizar o território brasileiro utilizando aquela divisão das zonas térmicas, ou seja, a forma como o Sol aquece o nosso planeta, estabelece áreas mais quentes, áreas temperadas e áreas mais frias. Em que parte dessas áreas do planeta está o território brasileiro? Então nós dizemos que a maior parte do Brasil está na área tropical ou na zona tropical, que é a parte mais quente do planeta Terra, a área mais aquecida do planeta pelo Sol. Por isso que grande parte do território brasileiro apresenta climas mais quentes, climas de temperaturas mais elevadas, por causa dessa característica de localização geográfica. Só uma pequena parte do Brasil, que é a região sul, né, exceto o norte do Paraná, mas todo o restante da região sul está nesta área aqui, menos aquecida, que é a zona temperada do sul. Por isso que nós temos uma diferença do clima da região sul comparado com outras regiões brasileiras. O Brasil pode ser chamado de país tropical, e já ouvimos isso, né?
por estar com a maior parte da sua área, né, concentrada ali na zona tropical. Certo? Então, mais uma característica ali, mais uma forma da gente localizar o território brasileiro. E aí uma atividadezinha também para vocês pensarem nesse segundo momento do nosso estudo, né? O Brasil situa-se na América do Sul, é o quinto maior do mundo em extensão territorial e faz fronteira com quase todos os países sul-americanos. Então vocês vão refletir ali sobre as duas questões e vão responder. Em relação ao mundo, que posição o país ocupa em termos de extensão territorial e o que essa extensão territorial pode representar em termos de potencial de desenvolvimento. Será que tem a ver ele ser mais extenso ou menos extenso para o desenvolvimento desse país? Então vocês vão pensar, responder e nós voltamos em seguida com a correção. Voltamos para a correção da atividade, então vocês deveriam refletir sobre todas essas características que nós estudamos de localização do Brasil, da sua extensão territorial e principalmente, será que ele ser um país enorme em termos de tamanho influencia no desenvolvimento? Ah, vai ser desenvolvido porque tem uma grande extensão territorial ou não? Então essa é a reflexão que deveríamos fazer nesse momento, nessa pergunta. Vamos ali à resposta, né? O Brasil é o quinto maior do mundo em extensão territorial. Lembram lá dos maiores? Começando pela Rússia, que tem o maior território, depois nós vamos ter o Canadá, a China e os Estados Unidos, como os países mais extensos do mundo, e o Brasil está em quinto lugar ou em quinta posição, em tamanho de território. Mas só isso, só o seu tamanho,
não é capaz de refletir o seu potencial de desenvolvimento. Não basta, então, o país ser extenso em tamanho, é preciso que ele tenha outras características socioeconômicas, de desenvolvimento, de políticas públicas para ter o pleno ali potencial sendo desenvolvido, né? Então, tem riquezas no país que tem uma extensão territorial maior? Sim, mas não é o suficiente para que ele se desenvolva plenamente. São necessárias outras características para isso acontecer. Então, bem importante a gente refletir a respeito desse tamanho do território e o quanto ele pode influenciar ou não no desenvolvimento. No caso, não basta só ter um território gigantesco, são necessárias outras coisas para que ele seja desenvolvido de verdade, né? E aí, retomando um pouquinho o que a gente estudou ali, identificamos os principais critérios de localização do território brasileiro. Importante saber que existem várias formas de localizar o Brasil, que também o tamanho, a extensão do Brasil, tanto no sentido latitudinal, que é norte e sul, quanto no sentido longitudinal, que é leste e oeste, vão influenciar em características como tipos de clima, tipos de vegetação ou, por exemplo, na quantidade de fuso horário, quando ele é bastante extenso no sentido leste e oeste. Então, são características bem relevantes ali que a gente tem que saber do Brasil para depois conhecer outras informações sobre o território brasileiro. Eu espero ter contribuído na aula de hoje com vocês. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos e até lá!